Oi, gente, bem-vindos! Tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos falar aí o fundamento da psicanálise, o fundamento da personalidade, a estrutura da personalidade, tá bom? Eu vou falar pra vocês, então, eu tenho alguns minutinhos só aqui antes de uma sessão. Hoje eu nem vou parar pro almoço, porque realmente tá corrido, tá bom? Então, eu quero que você vá entrando aí, que você vá colocando aí as suas perguntas. Então, a estrutura da personalidade que Freud traz, que a psicanálise traz, qual a diferença entre a psicanálise e a psicologia. Então, por que eu tô trazendo esse conteúdo aqui no meu Instagram? Porque as pessoas me perguntam muito, qual a diferença? Por que tu não faz psicologia e coisa e tal? Eu acredito muito na psicologia, eu gosto muito da psicologia, mas eu quero que vocês saibam e entendam o porquê eu não fiz, né? O porquê eu tenho esse pensamento um pouquinho diferente da psicanálise, da psicologia. Eliana, muito bem-vindo, bom dia. Deixa aqui suas dúvidas. Então, se você é um psicanalista, se você é um psicólogo, eu respeito todo e qualquer profissional, tá bom? Quero deixar bem claro isso. Outra coisa que eu deixo bem claro, eu sou pastora, sim, mas eu não misturo a psicanálise com o pastorado, ok? Eu entendo as coisas diferente, apesar de que eu consigo explicar às vezes as coisas. Então hoje eu trouxe essa ideia porque eu tô trazendo sempre na sexta-feira, a gente tá fazendo uma análise sempre com devocional, trazendo alguns salmos, explicando um pouco da psicanálise com a Bíblia, então a biblioterapia, ok? Mas hoje eu quero trazer para vocês o que é essa análise, né, que eu coloquei ali, tá bem na minha bio, se você não tá ali, você vai, análise psicanalítica, eu coloquei cristã, porque às vezes alguém pode saber para saber que eu sou cristã, mas é importante saber que nós não misturamos, ok? O profissionalismo com aquilo que nós queremos fazer. Então nós vamos falar das estruturas psicanalíticas. Eu tô aqui já com os meus estudos, as análises que eu faço, aquilo que eu coloquei. Eu quero falar para você, então, qual a diferença entre o psicólogo e o psicanalista, por que as pessoas se sentem recalcadas, por que as pessoas agem com imaturidade. Então, tem uma pergunta, inclusive deixa eu ler na minha caixinha, deixa eu ver aqui se eu consigo entrar aqui na minha caixinha. Tô usando meu celular aqui. E aqui eu não... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu tablet pra ver. Tem alguém que deixou ali na minha caixinha uma pergunta e eu quero responder, tá? Porque eu sou de responder mesmo. Respondona, tá? Eu gosto de responder. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho... por que as pessoas são imaturas e recalcadas? Por que as pessoas são imaturas e recalcadas? Como conviver com pessoas negativas, infinitivas, invejosas, mesmo conversando, porque as pessoas não mudam. Então você vai lá, você fala com a pessoa. Você já ouviu alguém falar assim: olha, eu não consigo mudar, não consigo, parece que é uma impulsão, parece que é meu instinto. Eu vou te explicar isso até o final dessa live. Já vou responder, tá? Porque muitos já fizeram anos de terapia e ainda continuam iguais. Eu recebo muita gente pra fazer terapia. Deixa eu falar uma coisa, eu faço uma entrevista pra ser meu paciente, ok? Então você precisa ter uma mente aberta para ser um paciente psicanalítica. Não recebo qualquer... mas você não precisa de pacientes? Preciso como qualquer profissional. Mas se a pessoa não está disposto a fazer a mudança necessária, o psicanalista não é o autor supremo que tem todas as coisas. E não é aquela pessoa que vai só ouvir. Sabe o que me irrita hoje, gente? Tem uma coisa que me incomoda mesmo, sério, me incomoda. As pessoas que não estudaram, não sabem e vinham opinar. Sabe? É uma coisa que tu vê assim, eu vou ali no... As pessoas não sabem de nada, não estudaram, estudou ansiedade, sabe? Tem a DSM-5, então você vai ver DSM-5, você vai ver psiquiatra falando, você vai ver... São pessoas que, né, tudo bem, vão falar da sua área. O que é um sintoma na psiquiatria, o que é um sintoma na psicologia, o que é um sintoma na psicanálise, entende? Então você estuda pra saber, você não vai falar... É a mesma coisa que eu chegar lá, por exemplo, lá na igreja tem um pastor que é militar, tá? Aí eu vou chegar lá e vou querer dizer pra ele, porque eu vi uma reportagem aqui, eu acho que é isso aí. Eu vou querer dizer pra ele como é que funciona. E a mesma coisa é ele querer dizer pra mim como é que funciona a depressão, como é que funciona a ansiedade.
A pessoa não sabe, a pessoa não estudou, então fale daquilo que você sabe. Eu procuro não falar daquilo que eu não sei. Mas ele me deu uma aula, agora eu tô saindo de lá, ele falou tanta coisa, agora eu sei, eu vou lá e vou falar. Então não fale daquilo que não sabe. Isso é uma coisa que me incomoda nessa geração. É a mesma coisa eu olhar aqui um vídeo agora e eu saber de nutrição algumas coisas, quer dizer que eu sou uma doutora de nutrição. Não, entendeu? Uma coisa eu sei ali porque eu vi um vídeo, mas eu estudei pra saber, então fala daquilo que você estudou, tá bom? Então, por que muitos já fizeram um ano de terapia e ainda continuam iguais? Por quê? Porque as pessoas vão no psicólogo, as pessoas vão no psiquiatra, tá? E continuam igual. Por quê? Porque eu quero saber disso. Eu não tô aqui pra falar mal de nenhum profissional. Amo todas as profissões, cada um tem a sua abordagem, eu respeito, são profissionais importantes, tá? Porque eu não fiz a psicologia sem psicanálise. Então as pessoas me chamam de psicóloga, eu não tenho problema nenhum nisso, tá? Mas existe uma diferença básica, eu vou responder agora aqui pra vocês. Porque eu não fiz psicologia, porque eu faço psicanálise e psicopedagogia, tá bom? Então, porque é a minha resposta, é a minha opinião, ok? Então, aqui eu falo o que eu quiser, ok? Se você concorda ou não, eu respeito também, tá bom? Qual a diferença entre terapia na psicologia e na psicanálise? Então, qual a diferença entre o terapeuta da psicologia e da psicanálise, né? Eu vou falar sobre isso pra você entender, porque talvez você tenha tratado com um psicólogo, mas você não sabe o que vai se fazer, se vai fazer, se não vai fazer. Então, talvez você tenha essa dúvida aqui no meu perfil e eu quero te responder, tá? Porque as pessoas dizem que não estão bem. Então, você já ouviu a pessoa, não tô bem. O que é isso, gente? Isso é um sintoma. Não estou bem, é um sintoma. Oi, é um sintoma. Então, não tô bem. E aí, o que você vai fazer? Vai continuar não estando bem? Então, por favor, né? E não conseguem resolver, vão para o psiquiatra e simplesmente tomam remédio a vida inteira. Vai passar a vida inteira tomando remédio? Nada contra o remédio, mas eu já vou falar aqui, já vou responder isso aqui agora, que eu já não me aguento mais, vou responder. O porquê, deixa eu falar uma coisa. Porquê, tá? As pessoas, elas eles vão para o psiquiatra tomar remédio, né? Porque é um paliativo, é uma questão de... Então, não que eu seja contra o psiquiatra, não é isso, respeito muito, são profissionais de anos dessa área, então eu tô na área da psicanálise porque eu acredito mesmo. Eu sou totalmente contra a medicação. Mas Angélica, tu não toma remédio? Tomo, gente. Tomo paracetamol de vez em quando. Tomo aí, às vezes, né? Então, algum período eu tomo remédio. Mas o que eu entendo hoje? A indústria farmacêutica hoje é um monopólio. Se você está disposto a viver e a comprar esse monopólio, a escolha é sua. Eu respeito ela, mas eu não quero viver disso. Então, a psicanálise, ela vai o quê? Ela não vai te dar remédio, ela vai fazer uma análise. A psicanálise analisa. Essa é a diferença entre psicanálise e outras abordagens, ok? E aí as pessoas se sentem mal mesmo assim. Então as pessoas tomam remédio e se sentem mal mesmo assim. Eu coloquei ele, deixa uma dúvida. Eu quero já responder essa dúvida aqui. Depois eu vou colocar. Como tratar a pessoa... Tô olhando aqui, por isso que eu não tô vendo vocês. Pessoa que tudo que você faz compra igual. Então, presta atenção. Essa é uma pessoa invejosa. Aí você tá lidando com uma pessoa invejosa. Parabéns. Sabe o que eu vejo? Uma pessoa que tudo que eu faço compra igual. Eu vejo que eu tenho uma seguidora. Eu vejo que eu sou uma liderança. Então as pessoas vão lá e fazem igual a mim. Uau! Ela faz igual. Sabe que lá na igreja aconteceu uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu sempre gostei, assim, de fazer vídeo, fazer essas coisas. Eu sou muito assim. E eu vejo que veio outras pessoas também começaram a fazer e que gostam de fazer isso. Então, tu vai atrair pessoas que são parecidas com você. Então, essa pessoa, ela quer ser igual a você porque ela vê uma coisa muito boa. Ninguém quer ser igual a alguém que é ruim, né? Então, por que eu acho totalmente contraditório o Halloween? Porque você fala né? Eu falo de outra coisa aqui. Mas só pra dar um exemplo. Por que é contraditório? Porque você fala pro seu filho que é ruim, que bruxa, que não sei o quê, que daqui a pouco, né, monstro... Poxa, morto, né? Você não quer ver morto no seu dia a dia, mas daí você vai lá e se veste de morto. Então é contraditório. As pessoas não... O que eu quero falar com isso? As pessoas não imitam coisas ruins. Ninguém se veste de morto todo dia, né? Ninguém vai querer. Porque as pessoas não acham bonito, não acham bom. Não é uma figura positiva. As pessoas gostam de seguir pessoas que são positivas. Pessoas que se abrem pro novo. Pessoas que... Olha aí, tem bastante gente. Chicar... coisa linda. Deixa eu dar um print aqui, gente, depois.
Então tá aí, obrigado por ter entrado. Sheila Ribeiro, Nazareno, F5, eu não sei quem é, mas tá aí. Eliana, me lembro de você foi na Igreja Novas de Alegria. Ah, que legal, sim, ministrei lá numa conferência maravilhosa. Obrigada por você estar aqui, tá bom? Então aqui, gente, eu vou trazer essa análise psicanalítica, então eu quero começar respondendo essas perguntas. Mas antes eu quero explicar para vocês algo muito importante, gente, muito importante. O que é a estrutura psicanalítica? Como é que o Freud ele traz esse fundamento? Então eu tô aqui para falar exatamente hoje de psicanálise. Hoje eu vou bater psicanálise, eu não vou fazer aí. Eu sempre gosto de fazer uma análise bíblica também, eu não vou fazer. Hoje eu vou dar psicanálise, tá bom? Para vocês entenderem. Então nós temos 3 estruturas psicanalíticas, tá? Que Freud vai trazer dentro da estrutura da personalidade. Antes de nós aprendermos isso, geralmente a gente estuda a estrutura do consciente e o inconsciente. Então essas 3 estruturas vão estar o id, o ego e o superego, tá? O que são essas estruturas? Como que elas funcionam? Eu trouxe aqui para vocês. Olha só, eu quero mostrar isso aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, tá? Então, Freud, ele vai dizer o seguinte, ó, o consciente é aquele que você recebe, são os atos, as atitudes, tá bom? Você recebe ele, vai para o seu pré-consciente, então registra no pré-consciente, alguns psicólogos vão falar de subconsciente, tudo igual, tá? Não se estressa, não. E você recalca, Freud vai dizer, você recalca no inconsciente, tá bom? Olha só, se você não tá conseguindo ler ali, aqui tá dizendo que o consciente é 10%, o pré-consciente, que é o subconsciente, 10%, e o inconsciente, 80%. Deixa eu te falar, deixa eu responder então a pergunta, por que eu não fiz psicologia e por que eu fiz a psicanálise? A psicanálise, Freud vai dizer tanto que a psicanálise é uma especialização, então você não pode fazer uma graduação se você não fizer depois a psicanálise, tá? Então ela é uma especialização, ok? Então por isso que é tão importante. Então a psicologia, ela é várias abordagens, você vai estudar muitas abordagens, vários tipos de abordagem, mas você vai estudar, olha aqui, ó, na psicologia, o consciente, tá? E o pré-consciente, é isso aqui que você vai estudar. A psicanálise, ela vai trabalhar o teu inconsciente. Eu quero dizer pra você, a psicologia, ela não entra no inconsciente. Não tô criticando, gente, tô falando como que é, tá bom? Não tô criticando. Quero que você entenda isso aqui, tá? Então, o que acontece? Nós vamos falar aqui como o Freud entende a personalidade. Olha o que eu anotei aqui. Eu deixei aqui anotado porque algumas coisas vai que eu me esqueço. Então, quem muda você não é o psicanalista, mas quando faz sentido no seu inconsciente. Essa é a leitura. Olha aí, Will, que bom que você entrou, Deus abençoe. A Ângela, beijo, Ângela maravilhosa. A Cláudia Pacheco, muito bem-vinda. Então, Freud, ele vai trazer para nós essa estrutura psicanalítica do inconsciente. Gente, o inconsciente é 80% das nossas reações. E o subconsciente... Então, o que acontece? Não que eu vou criticar a abordagem psicológica. A abordagem psicológica, ela vai ser... Você pode perguntar para um psicólogo, vai lá e pergunta. Ela vai falar da fala, do comportamento, dos gestos. Então, existe uma percepção de aprendizagem. Ela trabalha de forma pré-determinada, entende? Ela é pré-determinada. Então, ela vai julgar exatamente o que o psicólogo ele vai dizer pra você. O psicólogo vai julgar os teus gestos, o teu comportamento, a tua fala, o corpo, né? Hoje tem a psicologia aí das cores. Nós vamos falar, por exemplo, por que Freud e Jung não andaram junto. Então, fala muito sobre os arquétipos, não que eu acredito isso. Então, tem gente que fala que a psicanálise é metafísica e não é. Psicanálise é real, tá bom? É ciência, deve ser respeitado. Tá bom? Depois eu quero terminar aqui meus estudos, que eu tô fazendo agora psicopedagogia, e depois eu quero fazer neurociência. Tem gente que fala aí que não é, mas muita gente fala muita coisa, a gente vai ouvir tudo que fala. Então tem até um ditado que era o Nelson Rodrigues, ele fala, né, de os idiotas, coisa e tal, que os idiotas de hoje em dia. Então tem muita gente que fala muita coisa, entendeu? Não dá pra você... O mundo tá cheio de idiotas falando de coisa. Então cuida, muitas pessoas falam muita coisa, mas fale daquilo que você estuda. Você estudou, então fala
falo porque você estuda. Então, aqui eu tô falando pra você de estudos. Então, o que é a psicanálise? Freud, ele teve uma preocupação ampla na investigação. Então, o que a psicologia muitas vezes não responde, o que a psiquiatria não responde, vai dar uma medicação, a psicanálise vai fazer uma análise. Ela vai responder. Ela vai orientar. E é por isso que dentro da terapia psicanalítica é diferente da psicologia, tá bom? Porque a abordagem é diferente. Então, a abordagem do psicólogo, ela é diferente da abordagem do psicanalista, tá bom? Então, eu quero que você entenda isso, que você saiba disso, porque talvez você fez anos de psicologia, você fez anos aí na área de psicologia e eu respeito, eu tenho amigas, tenho pastores, psicólogos. Mas é por isso que eu não fiz. Porque eu quero saber do inconsciente. Então, o que é o inconsciente, gente? Olha só, lá no inconsciente nós temos a infância. Fatores de hereditários, tá? De hereditariedade. Então, aqui nós vamos ter os comportamentos, os pensamentos, as percepções, algumas memórias. Você vai lá no psicólogo, você vai ver as memórias. E aqui, no inconsciente, nós vamos ver a necessidade, o medo, o impulso, as movimentações, as programações. Então, por que é essa diferença? Por isso que a psicanálise ela vai fazer diferente. O psicanalista não é psicólogo, não é. O psicólogo ele vai estudar isso aqui, ó. Tá vendo? O consciente e o pré-consciente. E o psicanalista ele vai estudar o inconsciente, vai trazer o pré-consciente e o consciente, tá bom? Então essa é uma diferença muito grande, gente, porque se eu tô estudando 10%, só 20%, existe uma probabilidade de eu ter sucesso e eu tenho casos maravilhosos, tenho psicólogos, amigos aí maravilhosos de casos. Mas vocês sabem por que existe aquela pergunta que eu coloquei lá hoje? Por que as pessoas agem do jeito que agem? Isso eu já falei com ela. Muitas vezes é o marido dentro de casa. Eu já falei com ele, eu já falei com ela, isso me machuca e ela não muda. Por que a pessoa não muda? Aí que entra o Freud. Freud ele estudou os impulsos, a força motiva, aquilo que nos leva pra frente. Ele fez lá, ele entrou lá no inconsciente, mas como que ele estudou? Por isso que entra aí muitas questões da hipnose, coisa e tal. Só que até Freud viu que a hipnose também a gente pode fantasiar dentro do nosso inconsciente. Angélica, como eu sei, então? Existem coisas no seu inconsciente que você não sabe que você faz e você faz por impulso. E aí, medo, olha aqui, e é isso que a gente vai tratar. Medo, necessidade, os impulsos nervosos, as movimentações. Então, por que a pessoa age daquele age? Por que ela se preocupa com coisas que não é para se preocupar? E aí você vai ver o que é a psicanálise, tá bom? Então eu vou falar aqui hoje, tá? Do inconsciente, eu vou falar no inconsciente não há contradição. Não há contradição no inconsciente. Como assim, Angélica? Não existe não no inconsciente, não existe contradição. Então o que a psicanálise vai resolver, tá? Acontece um fato na sua vida, você registra, tá? O fato acontece, tá no consciente. Aconteceu, você sabe que aconteceu, é real, tá bom? Você registra no subconsciente. É isso que é a análise psicanalítica, tá bom? Você registrou no inconsciente, tá ali, registrei. Aí você recalcou no inconsciente, tá? Então, desculpa, você registrou no pré-inconsciente e você recalcou no inconsciente. O que é isso, gente? O que é isso? Ah, não dá pra entender nada. Deixa, calma, eu sei que isso aqui é uma estrutura difícil de explicar, mas eu tô tentando, tá bom? Se você tiver dúvida, me diz aí. Então, assim, você teve um momento lá, por exemplo, a gestação, tá? Nós temos 5 fases de libido que a gente vai falar sobre isso, que tu vai tratar dentro da abordagem psicanalítica, tá? Além da análise de sonhos aqui, atos falsos, mecanismos de defesas, memórias reprimidas e desejos inconscientes. Então tem coisas que estão no teu consciente, por exemplo, assim, você sonha que você matou alguém, entendeu? Na verdade, você está sonhando que você matou alguma coisa dentro de si, você está matando a si mesmo em alguma área da sua vida e você teve esse sonho, entende? Isso é a análise do inconsciente. No inconsciente você não esconde as coisas. Aí, Diego, obrigado pela participação, Elisângela, Edjânia, Branca, beijo, linda, maravilhosa. Então você fica registrado no seu inconsciente. Então como que você vai acessar essa impulsão? Por isso que a psicanálise é uma análise. Ela não vai te dar remédio, entendeu? Não é que nem um psiquiatra, você vai lá dar remédio. Não, ela vai fazer uma análise de você. Então por isso que a psicanálise não entende sobre essas questões de remédio. Então essa é a análise psicanalítica, tá bom? Então você passou no consciente, você registra no pré-consciente.
E você vai recalcar ou reprimir aquilo ali. Por quê? Porque nosso cérebro, você vai entender da neurociência um pouco, e você vai entender o seguinte, ó, que nós reprimimos aquilo que não nos dá prazer. E aí vai entrar o id, o ego e o superego de Freud, da análise psicanalítica. Então, o que é o id, o ego e o superego, tá bom? Então, deixa eu te responder isso, você vai entender até o final. Talvez agora tá ficando muito conteúdo, mas você vai entender, tá? Então, Freud, como ele entende a personalidade? O que ele vai fazer? Freud tinha muitos pacientes e ele vai lá e começa a entender as estruturas dos pacientes. Ó. Os pacientes tinham muitos conflitos internos e como eles lidavam com o seu consciente, fazendo acordos psíquicos para aliviar a ansiedade de ter certo desconforto. Então, o que acontece? Eles tinham lá, Freud foi fazendo algumas análises e ele viu que alguns pacientes, eles faziam acordos de pensamentos. Eles iam lá e acordavam dentro dos próprios pensamentos deles, aqui nós estamos falando do inconsciente, ok? E eles faziam um conforto mental. Entendeu? Isso é a psique. A partir disso, ele constrói 3 estruturas psíquicas, que é o id, o ego e o superego. O id é o caótico, tá? Deixa eu falar o que é o id. O id, ele é desorganizado, ele é aquela criança imatura, ele não pensa no que ele fala, ele tem desejos contraditórios, ele pensa no prazer dele. Tem gente que é todo id, né? Tem gente que, pelo amor de Deus, é aquela criança louca. Então, assim, ele não tá preocupado com as heranças, ele era no passado coisas incompatíveis com a civilização moderna. Então, o id é o rebelde, sabe aquele rebelde, aquela criança imatura, então esse é o id, a todo momento desconsidera a lógica, tá? Esse é o id. Valores, ética não significa nada. O que é o ego? Samara entrou, Ultimate, Maicon, que Deus abençoe, obrigado por tá aí. Agora vamos para a estrutura do ego. O ego, ele surge através do id, tá? O ego, ele vem através do id aqui. Então, nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, aqui, tá? Aqui você tá vendo o consciente, eu fiz um resuminho aqui aqui é o consciente, pré-consciente e o inconsciente, tá? Lembrando que aqui é comportamento, pensamento, emoções, percepções, memórias. Aqui vai ser algumas memórias, conhecimento que você adquire. E aqui no inconsciente vai ser medo, vai ser impulso, necessidade, tá? Eu tô tentando te ajudar aí. Então, o ego, ele surge através do id, buscando aplacar e resolver. O ego vai ser um pouquinho de equilíbrio ali nas funções do id. Ele toma consciência da sua identidade, preservando as funções do id como saúde, segurança, sanidade. O id é incapaz da realidade externa. Já o ego já consegue ver. Então, o id, ele se esforça para sentir prazer, mas ele entende que existem coisas que tu vai conseguir fazer e outras que não. Tem oportunidades que são incríveis, mas que não cabem para você nesse momento. Então, você começa a refletir nesse consciente, né? Então, ainda no pré-consciente, você dá uma olhada assim e você vê essas complicações, tá bom? Tenho 5 minutos que eu tenho a sessão agora, tá? Eu não vou conseguir terminar tudo isso aqui, mas vamos lá, rapidinho. Então, você vê, o id é aquela criança descontrolada, né? O ego já tem um pouquinho mais de controle e o superego é o juiz, né? É aquele juiz. Esse é o nosso, tá? Nós estamos estudando o inconsciente. Juiz das ações, códigos, nós estamos estudando a psique, aliás, né? Porque aqui envolve o consciente e o inconsciente. Juiz das ações, código de conduta, proibir e limitar pensamentos e atitudes, capacidade de autoobservação independente do superego da criança. Então, o superego, até Freud vai dizer que o superego, ele vem e ele é registrado muito pelos pais, da valorização, da conduta dos pais, da valorização dos pais. Então, o superego vem. E o superego, ele pode gerar alguém muito orgulhoso, porque é alguém mais centrado, então é um juiz, né? Aquela pessoa centrada, aquela pessoa mais séria. E também pode gerar uma culpa, aquele sentimento de culpa, ele é mais severo na perfeição dos pensamentos, entendeu? Então, como que Freud, ele colocou essa estrutura psíquica, tá? Que funciona dentro de nós. Ele colocou como um cavalo, que o cavalo é o id, que é, né? Você não toma nas rédeas. Aí você tem o homem, que seria o ego, e o superego, então é as rédeas daquele cavalo. Então, ele diz assim, o ego é fraco. O ego é fraco. Então, o que você entende sobre isso? Então, nós temos que o cavalo é o id, o ego é o homem, né? E o superego é as rédeas ali do cavalo, tá bom? Então, ele diz assim, o ego
é fraco, nós temos que fortalecer o ego, porque o ego ele é o equilíbrio entre a nossa psique. Então é isso que eu quero trazer para você. A análise psicanalítica, ela vai trazer como que você trabalha o ego, como que você trabalha o homem de várias forças. Então Freud, ele não se deteve a uma coisa só. Por isso que existe uma especialização. A psicanálise não é conversa. Você não vai lá para sentar para conversar. Então como que a psicanálise faz? A análise de sonhos, a análise, lembra lá? O inconsciente, então você passou, olha aqui, o consciente é 10%, então você passou uma situação, são 10%. O pré-consciente ou subconsciente, que a gente vai falar diferente, é 10%, e o inconsciente é 80%. Então o psicólogo, a terapia psicológica, ela não vai trabalhar isso aqui, ó. O inconsciente não vai trabalhar. E a psicanálise, ela vai analisar os teus sonhos, ela vai analisar os mecanismos de defesa, olha só, memórias reprimidas, desejos inconscientes, recordar e repetir. É muito importante isso aqui, ó. Freud vai falar o seguinte, ó, você recorda, você repete, então você passa por ciclos repetitivos da sua história, da sua infância, você vê os seus filhos tendo esses ciclos, então existe algo no teu inconsciente, tá lá registrado, você não sabe como lidar, você não sabe como resolver, tu já fez terapia, toma remédio para ansiedade e não resolve, sabe por quê? Porque não foi feita uma análise do inconsciente. Então, só Freud também ele vai estudar as questões do libido, que eles falam muito sobre isso, muito na questão das crianças, né? E vai desde a gestação até os 7 anos de idade, que é a formação da criança, tá ok? Então, o que Freud vai dizer? Nós vamos trabalhar a gestação do sistema nervoso. Por quê? É onde as sinapses nervosas aí vão produzir. Eu não sou neurocientista nem a especialista para falar disso, mas mais ou menos aquilo que eu estudei, daquilo que eu sei, eu tô falando pra vocês, tá bom? Então essas sinapses nervosas vão trazer um campo do sistema nervoso que vai produzir sensações na gestação, deixa eu colocar aqui, na amamentação, no desfraude, na interação e no libido, na sexualidade, que é a última ali dos 5 a 7 anos, ok? Então essas fases, gente, já tô atrasada na primeira sessão. Então, eu vou terminar isso aqui, eu só queria trazer isso pra vocês, eu vou responder aqui. Então, é por isso que eu estudo que a nossa análise é psicanalítica e não é psicológica, tá bom? Então, eu vou estudar isso aqui, ó. Eu vou trazer o consciente, vou trazer o pré-consciente, mas vou trazer o inconsciente. Medos, necessidades, impulsos. Por que você fala sem pensar? Por que você age com... Então, eu vejo muita gente falando, existe uma sociedade hoje, que é a Sociedade Nelson Rodrigues, né? Que é idiota naquilo que fala, porque fala demais. Então, e aí você vê o seguinte, ó, tem um filósofo que fala que é o Carlos Dunning, estuda ele pra você ver, D-U-N-N-I-N-G, Dunning, ele vai falar que existem 2 tipos de pessoas, incompetentes e os competentes. Os competentes são aquelas pessoas que não se acham competentes, essas pessoas estão sempre estudando, então eu procuro ser essa daí, que tá sempre querendo buscar algo mais, então essas pessoas são as competentes. Que a pessoa que é competente, ela nunca fala que ela, a pessoa sempre vai dizer que tem que aprender mais, tem que aprender mais. E a pessoa que é incompetente se acha competente. Então, por quê? Isso é uma abordagem psicanalítica, isso é abordagem psicanalista. Então, aquilo que a gente vê no outro, muitas vezes está em nós, né? Porque eu casei com uma pessoa que é assim, que sabe que faz isso, faz aquilo, então existe algo dentro de mim. Eu comecei a fazer essa análise muito pela minha família, então muitas estruturas, muitas questões de família, um dia eu vou contar aqui, mas não é hoje. Então é isso que eu queria trazer pra vocês. Qual que é a diferença dessa abordagem psicanalítica? Você que pegou desde o início e tá resolvendo, eu queria só aqui responder então as perguntas, ver se não ficou nada de dúvida. Eu tô atrasada pra minha sessão aqui. Como conviver com pessoas negativas, infrutíferas, invejosas, mesmo conversando, porque as pessoas não mudam. Então você, assim, algumas pessoas a gente precisa conviver e tem que entender que conexões são necessárias. Tem um post que eu falei sobre isso. Entenda que tem pessoas que você precisa fazer a conexão. Você não precisa estar do lado dela, não precisa lamber sabão, não precisa ficar puxando o saco, mas você precisa conviver, então aprende a conviver. Pessoas invejosas, pessoas que são imaturas, que agem por impulso, elas precisam fazer uma análise psicanalítica, precisam fazer terapia, precisam de ajuda, na verdade. Então, quando a pessoa é imatura, ela é impulsiva, você tenta compreender, não julgar, não criticar, não se afastar. Às vezes você pode ajudar essa pessoa. Porque muitas pessoas já fizeram um ano de terapia e ainda continuam iguais. Então, terapia não é só ouvir, depende muito do profissional que você pega. Tem muitos psicólogos, psiquiatras muito bons, mas tem pessoas que só vai lá, tem psiquiatra que só dá remédio, tem psicólogo que só fica ouvindo. Então, desculpa, mas é a verdade que precisa ser falada. Porque eu não fiz psicologia sem psicanálise, você já sabe, tem todo um contexto. Qual a diferença entre a terapia psicológica e a psicanálise, eu já falei.
A psicanálise, então, ela vai estudar aqui, ó, todas essas estruturas, ok? Muito mais o inconsciente, que é 80% da nossa psiquismo. E a psicologia vai estudar só o consciente e o pré-consciente. Então, seus atos, a fala, o corpo explica, a psicologia das cores, essas coisas que a gente já sabe, tá bom? Porque as pessoas dizem que estão bem quando não estão. Quando alguém te diz não estão bem, é um sintomas. O que é isso? Sintoma. Eu não tô bem. Que sintoma é esse? Por que esse sintoma? Aí você tem que buscar. Não é, às vezes, muitas vezes, existe questão hormonal, existe que precisa de um hormônio, precisa de uma questão biológica ali, e às vezes a pessoa que muitas vezes é depressão, ansiedade. Então, por exemplo, nós temos a psiquiatria, que é o DSM-5, tá? Da psiquiatria. Então, como que o psiquiatra, ele resolve a depressão? Com remédio, com uma medicação. Como o psicanalista resolve o DSM-5? Como que ele resolve? Analisando, né? Então, fazendo uma análise, uma abordagem diferente. É assim que eu acredito, tá ok? É assim, por isso que eu estudo pra fazer isso bem, tá bom? Tentamos, né? Vão pra psiquiatra, não consegue. Se sentem mal igual mesmo. Então, e eu já respondi ali também da questão da inveja. Então, se existem pessoas invejosas perto de você, gente, é normal. Isso é normal. Tem pessoas invejosas todo tempo. Uma vez eu recebi 2 vezes uma palavra, eu não acreditava muito em inveja, pensava, não, eu sou blindado pelo Espírito Santo e tudo mais, às vezes a gente tem muito isso. Então, mas assim, existe inveja, a inveja sim, pode estar muitas vezes no teu relacionamento, na tua vida, então a gente tem que cuidar muito, eu sempre falo isso, aquilo que faz, aquilo que possa, aquilo que vive, e a inveja, mas você tem que olhar pro outro ângulo. A pessoa que é invejosa, na verdade, ela te admira, ela é tua fã, tua seguidora, a pessoa que quer estar do teu lado, tá bom? Então veja por esse outro campo. Então, como que a gente faz a análise psicanalítica? A gente repete, entendeu? A gente analisa, a gente recorda e ressignifica, tá bom? Então, se você tem problemas e ciclos na sua vida mal resolvidos, você tem que ir lá, voltar no teu inconsciente e entender que a necessidade, o impulso, e essa pessoa que age por impulso, essa pessoa que fala, né, que é imatura demais, como que lidar com esse tipo de pessoa recalcada, ela precisa de saber isso aqui, ó. Ela precisa qual que é a necessidade, qual o medo, qual o impulso, e aí nós vamos ter que estudar o quê? Sonhos, vamos ter que analisar, fazer as estruturas ali da gestação, do desfase, da interação, do libido. Então, libido não é só sexualidade, é tudo que refere ao nosso prazer do corpo, ao sistema nervoso, aquilo que, né, gera dopamina, melatonina e tudo mais, tá bom? Então é isso que eu queria trazer hoje pra vocês, não sei se ficou claro, o id, o ego, o superego, lembra do cavalo, entendeu? E nós temos que fortalecer o ego, que é aquele neutro, ok? Então, não ser super ego, aquela pessoa que se sente culpa, que se cobra, que tudo tem que ser perfeito, e não ser aquela criança imatura, o id, tá bom? Mas agir por impulso, não pensar nas consequências, mas ter o ego. Então, eu vejo uma psicologia muito errada hoje em dia, inclusive nessa época de eleições de política, eu não fico falando sobre isso aqui, tá? Mas eu vejo uma psicologia muito errada, tá? Que de impunidade, de eu faço o que eu quiser. Gente, isso aqui é criança, é imaturidade, eu faço o que eu quiser a hora que eu quero. Não, uma pessoa que é madura, ela tem responsabilidade. Você quer dar maturidade e responsabilidade pro seu filho? Dê responsabilidade pra ele, que ele vai ser uma pessoa madura, tá bom? Então, muito obrigada por você estar aqui, um beijo muito grande, que Deus abençoe, mas eu tenho uma sessão pra fazer, tá bom? Semana que vem, eu quero falar uma coisa que vocês não sabem, que mulheres têm o cromossomo X e é o cromossomo da inteligência, que mulheres são mais inteligentes. Não é bem isso, brincadeira. Mas é o seguinte, que mulheres, sim, as mulheres, ela tem o cromossomo da inteligência. Então é você, mulher, que vai dar inteligência pro seu filho. Tu acredita nisso? É por isso que você tem que ser melhor, é por isso que você tem que ser lá o de Dani, tá? De Carlos Dani, que ele disse assim, olha, eu sou competente, mas é aquele que fala que não é competente, mas é competente, entendeu? Essa pessoa assim. Então esse é o psiquismo que passa por nós, tá bom? Beijo, obrigado por você estar aqui. Deus abençoe, obrigada. A Lúcia entrou, Chica, Meg, beijo, Edson. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu colocar aqui, tá? Muito obrigada pela participação de todos.